Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Graças a Deus por essa oportunidade que a gente tem hoje de acordar, né? Abrir os olhos, poder contemplar a aurora. Graças a Deus pelo ar que respiramos. Dou graças a Deus por tudo. E também por estar diante de mim a palavra de Deus, a qual está em Jeremias 11. A partir do verso 14, diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Glória a Deus, é somente esses versículos para nós meditarmos na palavra de Deus. Vemos que realmente, pela palavra, nós conhecemos quem é o nosso Deus, né? Ele é muito bondoso, amoroso, justo, santo. Pela palavra a gente conhece que Deus é justiça, juízo. E a gente olha para Deus como assim, ai que bonzinho, que pobrezinho, coitadinho, né? Foi ferido na cruz, ai que dozinha, né? Tão pequenininho, muitas das vezes na nossa cabeça. Mas eu digo nossa, né, gente, porque a gente se refere a nós mesmos, né? Nós limitamos a Deus muitas das vezes. E realmente a palavra de Deus mostra um grande Deus. Por isso que é muito bom a gente ler a Bíblia, ouvir, porque a gente aprende e a gente conhece, vai conhecendo, né? E nós vemos que Deus é muito grande, poderoso, infinito, e semelhante a Ele nunca houve, nunca haverá um Deus como Ele, né? Ele mesmo diz pela palavra que a gente lê, Ele diz assim: eu que falo, eu sou aquele que faz isso, eu sou aquele que forma isto para estabelecer, para engrandecer o meu nome. E mesmo Deus se revelando à humanidade, mesmo Deus deixando escrito muitas coisas a seu respeito, a sua deidade, mesmo assim o homem deixa de segui-lo para seguir a Baal, né? Baal para nós hoje, gente, é tantas coisinhas.
E se resume tudo em Baal, né? Essas coisinhas. E nós se curvamos diante de Baal sem perceber, muitas das vezes. Quantas vezes a gente, até com esse pequeno aparelho, a gente acaba adorando Baal. E também, sabe que pelo fato da pessoa manusear o celular, ela perde a vontade de estar na casa de Deus, adorar a Deus. Sabia disso? Por conta do entretenimento. A pessoa, ela acaba adorando Baal, né? Passa da hora do culto, né? Conversa com pessoas a longo prazo e deixa as coisas de Deus em segundo plano, né? Tem muitas dessas coisas. Então, Baal não é só aquele ídolo lá que Israel se inclinou muitas das vezes. Baal para nós hoje, gente, é televisão, que a gente muitas das vezes se deixa levar, né? Atrair, né? Um celular, um filme, qualquer coisa desse jeito. É um lazer tudo, gente, que tira nós da linha, do caminho de Deus, a gente acaba traindo Deus com Baal, né? Olha lá. Tu, pois, não ores por este povo. O próprio Deus falou para Jeremias, você não vai orar para esse povo, não. Porque eles violaram o pacto. Eles quebraram a aliança comigo. Gente, quando alguém quebra aliança conosco, a gente fica todo desesperado, né? A gente fica raivoso, a gente não gosta, né? Decepcionado, tudo mais, não é? Porque é muito difícil um pacto, uma aliança ser quebrada conosco, não é verdade? Não é bom. E o povo que chamado de Deus, povo abençoado, deixava Deus, né, violando o pacto, a aliança, para poder andar após Baal, e Deus determinou para que o profeta apregoasse e falasse nas ruas de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desse concerto e cumpre-as. Não é só para ouvir, é para cumprir, certo? É para se endireitar. E diz a palavra de Deus depois, tá? Não querem ouvir? Foram teus deuses, ó Judá, que tirou vocês do Egito? Foram? Ah, tá. Foram teus deuses que cuidou de vocês quando vocês estavam sendo escravos no Egito? Tudo mais? Aí Deus pegou e falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa. Não ores para esse povo. Olha, para chegar num ponto desse, né, gente, o povo estava na plena desobediência. E sabe que no Novo Testamento também está escrito isso. Tem alguns versículos que diz que tem pessoas que não é nem para a gente orar. Meu Deus, hein? Você já pensou? Tem pessoas que o Senhor diz assim, não levante por esse povo clamor. Não ora, não. Porque eu não vou ouvir. Ai, meu Deus,
é amor, ele não pode fazer isso. Não é igual nós hoje, no tempo de hoje, né? As pessoas ficam, mas você não pode fazer isso. Não, você tem que estar junto, você tem que estar abraçando. E fica falando tantas coisas, né? Falando que é discriminação e algo tal, né? Mas o Espírito Santo, ele revela. O Espírito Santo não se deixa enganar, né, gente? Então, diz a palavra do Senhor. Não adianta você orar por esse povo, porque eu não vou ouvir. Eu não ouvirei no tempo que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Tá entendendo? Então, gente, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Os nossos próprios pecados afastam Deus da gente. Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas esse negócio de maldade, de pecado, de sujeira, gente, isso afasta Deus da gente. E esse negócio aí que a pessoa pôs na cabeça aí que Deus tem que estar aí o tempo todo se encurvando diante de nós, está muito enganado. Porque Deus não se curva diante de ninguém. Principalmente de pessoas que estão no mal e acha que Deus ainda tem que ficar ali, ajudando, abençoando, curando, libertando e tudo, né? A pessoa primeiro ela tem que reconhecer o seu pecado, o seu mal, e ela tem que se curvar diante de Deus, se humilhando, certo? Aí toda oração que se fizer, o Senhor vai ouvir. Porque Deus não tem deleite na maldade. O pecado nos faz divisão entre nós e o nosso Deus, né? Ah, mas e Jesus, tal? Jesus, ele, o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele perdoa, ele intercede diante de Deus por nós. E é verdade. E o Senhor Jesus realmente ele faz isso. Só que tem uma coisa, gente. Ele não se deixa escarnecer. Porque tudo tem limite. Eu creio que para Deus também. Né? Eu sei que o homem muitas das vezes cai. Mas muitas das vezes caindo, gente, o Senhor ainda ajuda, pode levantar. Mas tem pessoas que teimam, que é soberbo, orgulhoso, arrogante, presunçoso, e ali fica abusando, sacrificando Jesus toda hora. E o Senhor Jesus, gente, também é justo e poderoso. Ele também não se deixa escarnecer, porque ele sabe muito bem a dor que ele passou para poder ajudar as pessoas. Então, ele também é justo. O Espírito Santo também. A Trindade de Deus é amorosa, é benigna, mas não se deixa escarnecer, né? Que tem o meu amado que fazer na minha casa? Visto como muitos nela cometem grande abominação e as carnes santas se desviaram de ti, quando tu fazes mal, então anda saltando de prazer. Então a pessoa tem prazer de fazer o mal, ainda fica todo feliz, saltando de alegria, né? Não é verdade? A vingança, né? A pessoa fica todo feliz porque vingou. A pessoa fica todo feliz porque fez maldade. Tem prazer em desobedecer. Não, eu estou fazendo o que eu quero. Não, hoje tem culto? Deixa para lá. Eu vou dar umas voltas por aí, entendeu? Eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Entendeu? Faz maldades,
Quando faz maldade, fica todo feliz quando está fazendo mal. Então, essa pessoa, o que ela tem de Deus? Nada. Ela não aprendeu ao bem. Ela não aprendeu nada. Tanto tempo que andou, que anda na casa de Deus, ouvindo a palavra e cometendo iniquidade. O que essa pessoa aprendeu? O que essa pessoa aprendeu que ainda está falando palavrões, que ainda está falando arrogâncias, que ainda é maldoso? Não aprendeu nada e não quer aprender, né? Só arruma confusão, só arruma rolo e anda saltando de alegria por isso. Acha que está abafando, acha que está fazendo grandes coisas. E Deus dizendo, denominou-te o Senhor Oliveira Verde. E o Senhor dizendo, eu te denominei, eu te chamei de Oliveira Verde, né? Você era formosa por os seus deliciosos frutos, mas agora a voz de uma grande multidão acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. É assim, gente, Deus tira a pessoa do mundo, limpa a pessoa, dá dons para a pessoa e a pessoa fica abençoada, cheia de frutos bons. Aí entra a soberba, entra a arrogância, acha que é alguma coisa e acaba se curvando diante dos Baal da vida. Aí Jesus deixa de ser a estrela na vida dela, é ela que começa a ser a estrela. Ele começa a ser a estrela, né? E deixa Jesus de lado, deixa Deus de lado. E aí o Senhor diz assim, né? Eu te denominei Oliveira Verde, eu te denominei. O Senhor deu até o nome, né? Está falando de Israel, é claro. Mas isso serve para a gente, nas nossas vidas, né? Que Deus nos resgatou quando a gente estava lá, quando ninguém queria a gente mais, né? Ninguém suportava mais nós, né? A gente andava tão errante, né? Desprezado, não tinha ninguém por nós. Aí Deus nos estabeleceu, Deus nos abençoou, levantou a gente, restituiu, né? Deu um lar, deu filhos, deu uma igreja para congregar, né? Deu bastante pessoas para caminhar junto com a gente, né? Que frutos bons que a gente estava dando, né? Aí, de repente, a gente achou que a gente era alguma coisa e esqueceu da obra que Deus fez na vida da gente, né? Esqueceu da onde o Senhor tirou, não é verdade? E Deus tinha até denominado, você é uma oliveira verde plantada na minha casa. Que bênção, né? Olha lá, oliveira verde, né? Parece aquelas árvores plantadas junto a ribeiro de água, né? Cujas folhas não caem e dá o fruto na estação própria. Esse daí é o meu filho, olha lá, está lá na minha casa. Nossa, como essa pessoa ama meus átrios, não falta do culto, que bênção. Essa pessoa é uma oliveira verde, está sempre regada pela palavra de Deus. Mas dali a pouco começa, né, a se revelar, não é verdade? A ser ingrato, né? Mas o Senhor, ele fica decepcionado com essas pessoas, né, gente? Que a gente nunca venha a ser assim também, mas que a gente venha estar plantado na casa de Deus e sempre permanecer, né? Porque isso aí está escrito também lá no Salmo 1º, né? Sobre a pessoa que se afasta do mal, das rodas dos escarnecedores. E aí, então, essa pessoa, ela dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Quer dizer, essa pessoa que está plantada na casa de Deus, ela não se abala, né, por nada nesse mundo, por mais que aconteçam as coisas,
a pessoa está sempre firme e constante na presença de Deus, nada faz a pessoa trair a Deus, violar o pacto, violar os mandamentos, porque ela está plantada, ela está ali viva, né, na presença de Deus, e jamais ela vem a estar andando erroneamente. E às vezes a gente erra mesmo, mas a gente precisa da graça de Deus para a gente não errar mais, né? E Deus tem prazer de ajudar a pessoa a se equilibrar, né? E se afastar da maldade, porque aqui nós vimos, olha só o que Deus falou, né? Esse povo, por causa do seu mal, não ores por esse povo por causa do mal deles, né? Então a gente não pode ser mal e aceitar o mal, seja o mal que for, seja a injustiça que for, porque se a gente é filho de Deus, nós vamos seguir o caminho dele, né? Se a gente realmente se denomina servo de Deus, então a gente é necessário também a gente andar como ele quer, né? Que ele é o Senhor, ele sabe de todas as coisas e a gente procura muito a Deus quando a gente está nas nossas provações, nas nossas angústias, né? A gente recorre. Mas ficar plantado na casa de Deus como oliveira verde, muitas das vezes a gente acha que é um pouco difícil, né? Isso aí a gente que estabelece, né? Ah, eu faço quando eu quero, eu passo uma temporada na casa de Deus, revigoro, se animo, aí depois eu saio fora, entendeu? E o perigo está aí, nessas fracassadas, né? O perigo está aí, pessoal, quando a pessoa se afasta do ribeiro, né? O ribeiro de águas, né? Como é que pode viver sem água? Não dá, pessoal, não tem como, né? E nós precisamos de estar nutridos, precisamos de estar, gente, muito bem, mas isso a gente consegue estando plantado na casa de Deus. Hoje em dia, tem muitas estratégias para tirar as pessoas da beira do rio, que é a casa de Deus. Tem muitas estratégias malignas para tirar as pessoas da presença de Deus, né? Como eu disse, tem uma estratégia aí muito pertinho da gente, na mão da gente, né? Que é esse aparelho. É um perigo, né, gente? Esse aparelho, gente, olha, por esse aparelho, as pessoas estão sendo conduzidas ao inferno, né? Muitas e muitas pessoas se afastam do ribeiro de águas vivas para poder, gente, se lamear no barro, na lama, caminhos difíceis, né? Então, gente, a palavra de Deus falou aqui, ó, não ore para este povo por causa da sua maldade, olha só, né? E que a gente nunca venha ser conduzido por esses caminhos maus, mas sempre estar na presença de Deus, nunca violar o pacto, né? Porque Deus, ele honra as pessoas que realmente elas querem mudar de vida. Ele ouve as orações das pessoas que realmente querem andar com ele, né? Que reconhece-o em todos os seus caminhos, entendeu? Deus não é injusto, ele é justo, né? E as pessoas que rejeitam essa tão grande salvação, ela perece, porque só em Jesus, só em Deus, no Espírito Santo, é que há salvação, gente, né? Salvação do quê? Salvação das coisas ruins, do mal, do inferno, salvação de doenças, né? Como o Senhor Jesus sempre, quando ele curava as pessoas, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Salvou do quê? Salvou aquela pessoa daquela enfermidade,
salvou ela daquela dor, né? E tem a salvação também da alma. Então, o Senhor Jesus é tudo de bom, né? Deus em si, tudo de bom. E é uma falta de sabedoria a gente deixar esse Deus que nos denomina oliveira verde, videira verde. Olha que lindo, né, pessoal? Oliveira, oliveira verde. Oh, maravilha, né? E que a gente venha também, né, agradar o nosso Deus, não sair da posição, para que Ele venha ouvir o nosso clamor. Porque esse aparelhinho aí tem uns ensinamentos diabólicos, dizendo que você não precisa ir na casa de Deus. E Ele ama quando a gente está na casa dele. Porque a gente deixou os prazeres mundanos para poder estar na casa dele adorando a ele. Tá entendendo? Então, o que o inimigo quer fazer é tirar nós da igreja, tirar nós da presença de Deus. Quando você começa, você diz assim, hoje é dia de culto. Aí você se prepara, você toma banho, você se arruma. E isso, gente, isso causa uma irritação tremenda em Satanás. Ele não suporta quando você começa a se arrumar com toda alegria para ir para a casa de Deus, beber da água da vida, beber do rio e se manter verde na presença de Deus. E o inimigo não gosta, não gosta. Quando você está se arrumando para ir para a casa de Deus, ele arruma de estratégia para você não ir. Ele vai trazer uma pessoa na sua casa. Ele vai trazer um parente que faz muitos anos que você não vê e você não tem coragem de dizer, vamos comigo na casa de Deus. Você não tem coragem. Você não tem coragem de dizer, você pode ficar aqui então 1 hora só, 1 hora e meia só, porque eu vou na casa de Deus, mas daqui a pouco a gente vai ficar o tempo todo conversando. Pode ser? Ou senão você vai comigo? Você está entendendo? Então a pessoa, ela fica amarrada. E tem muitas outras estratégias que o inimigo faz para você não beber do rio, para você não ir na casa de Deus, porque ali você vai ter o seu momento com Deus, porque em casa, muitas das vezes, você quer realmente buscar Deus em casa, mas não dá, por conta do que alguém está com a televisão alta, alguém está conversando com você, alguém liga para você. Então, não dá. Então, quando você vai na casa de Deus, ali é para isso. Ali você ora junto com os irmãos, você louva, você canta junto com os irmãos, você ouve a palavra. É muito gostoso, é muito tremendo. Então, a pessoa ela se mantém viva, mantém a comunhão com Deus e com os irmãos, né? A comunhão um com os outros, né? E Deus se agrada muito desse sacrifício, um culto racional, genuíno, voluntário, né? Então a gente precisa aprender a escapar dos laços do maligno, da maldade, escapar de adorar Baal, gente, né? Porque Baal é isso, nas nossas vidas hoje é isso, né? Tantas coisas, tantas coisinhas que a gente acha que não está fazendo mal e acaba fazendo, né? Pessoal, para terminar, está dizendo assim, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Entendeu? Você acha, né?
depois de tantas bênçãos que Deus deu, que Deus prometeu, que Deus realizou para Israel, e eles provocaram a ira de Deus, adorando Baal. Ah, mas não foi uma vez, né? Você pode ler aí a palavra de Deus e você vai ver que quantas das vezes, se não me engano até hoje, pessoal, Israel se desvia da presença de Deus por nada. Por nada, gente. Israel nunca mantém a comunhão com Deus. Sempre está arrumando problema. E estamos vendo aí, né? A guerra de Israel. Eles arrumam problema do nada, gente. Né? Nós estamos vendo com nossos olhos. Por quê? Por conta da maldade, gente. Eles vêm vindo com essa maldade faz tempo. Não é de hoje, não. Lê a Bíblia aí que você vai ver. Quantas vezes se rebelaram, né? Eles formavam, não sei se ainda formam, ídolos, aqueles postes ídolos, né? Aquelas estátuas grandonas. E eles falavam que é aquela estátua lá que tiraram eles do Egito. Lembrou do bezerro de ouro? Então, é esse aqui que me tirou do Egito. Gente, parece que o povo estava insano, né? Então, gente, que nós nunca venhamos seguir esse caminho de maldade, de ingratidão a Deus. Porque o nosso Deus, gente, é tão maravilhoso, tão bondoso para com a gente, né? O nosso Deus é o nosso ajudador. Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda a carregar a cruz, né? Não vamos ser ingratos, mas vamos olhar para Deus e nunca violar o pacto, mas sempre estar na presença dEle, para que Ele venha falar como Ele falou com Jó, esse é meu servo. E Ele também quer dizer para nós, vocês são oliveira verde. Oh, glória a Deus. Deus abençoe seu dia, sua vida, seu trabalho. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.